A liturgia diária é Deus quem vem falar contigo. A cada novo amanhecer, Deus nos recorda que ainda há tempo para amar mais e melhor. Hoje é sexta-feira, na terceira semana da Páscoa, dia 9 de maio de 2025, e neste vídeo você vai ouvir as leituras do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura, na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho.
Aleluia, aleluia, aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece e eu vou ficar nele. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, versículos 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimada irmã e estimado irmão, neste trecho do Evangelho de hoje, nos deparamos com palavras que escandalizaram muitos dos ouvintes de Jesus. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. A reação dos judeus nos mostra o quanto essa revelação ultrapassa a lógica humana. No entanto, é justamente nesse ponto que a fé precisa se fazer presente. Crer não porque entendemos tudo, mas porque confiamos plenamente na palavra do Senhor, que é a verdade eterna. Nos tempos de hoje, marcados por racionalismos excessivos, por relativismos e pela perda do sentido do sagrado, esta passagem nos chama à reverência e à adoração. A Eucaristia não é um símbolo, não é apenas um rito bonito ou um gesto comunitário. É o próprio corpo e sangue de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que se entrega a nós de forma real, substancial, sacramental. E essa realidade não depende da nossa percepção ou entendimento, mas da promessa de Cristo e do poder de Sua palavra. Quantas vezes nos aproximamos da comunhão de maneira distraída, sem plena consciência da grandeza do que recebemos, de qualquer jeito, não é mesmo? E ao mesmo tempo, quantos cristãos se afastam da Eucaristia por comodismo, por frieza espiritual ou por ignorar o tesouro inestimável que temos à disposição? Jesus nos diz claramente: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Esse é o desejo de Deus. Permanecer em nós, fazer morada em nossa alma, fortalecer-nos com sua vida divina. A Santa Igreja, fiel ao mandato do Senhor, ensina com clareza que a Eucaristia é o centro da vida cristã, o alimento da alma, o sacramento da unidade e da caridade. Sem esse alimento, nos enfraquecemos espiritualmente, perdemos a direção, ficamos vulneráveis ao pecado e ao desânimo. O mundo moderno, com seus ruídos e seduções, tenta nos afastar dessa verdade, oferecendo migalhas em troca do pão do céu. Cabe a nós escolher onde queremos saciar nossa fome mais profunda, nas coisas passageiras ou em Cristo, fonte de vida eterna. O que você escolhe? Neste momento providencial da história da Igreja, em que foi eleito o novo Sumo Pontífice, o Papa Leão XIV, somos chamados a renovar nosso amor pela Igreja de Cristo, guiada pelo Espírito Santo e sustentada na rocha firme de Pedro. O Evangelho nos mostra que sem a Eucaristia não há vida em nós,
E sem a fidelidade ao magistério e à tradição da Igreja, não há firmeza na fé. Rezemos para que, sob a condução do Papa Leão XIV, o rebanho de Cristo seja conduzido com sabedoria, santidade e coragem, em fidelidade à verdade do Evangelho. Oração final. Senhor Jesus Cristo, pão vivo descido do céu, nós te bendizemos pela tua entrega total, pela tua presença real na Santíssima Eucaristia que alimenta e transforma nossas almas. Dá-nos um coração sedento de ti, cheio de reverência e fiel ao teu amor sacramental. Ilumina a tua Igreja neste novo tempo que se inicia com o pontificado do Papa Leão XIV. Concede-lhe sabedoria, coragem, mansidão e fortaleza para guiar o teu povo na verdade e na caridade. Sustenta-o com a luz do teu Espírito Santo e faz dele um sinal vivo da unidade e da fidelidade que devemos a ti. Abençoa todos os que acompanharam esta reflexão com paz, fé renovada e um amor mais profundo por ti na Eucaristia. Que jamais nos afastemos da tua mesa e que, unidos ao Santo Padre e à tua Igreja, caminhemos rumo à vida eterna. Amém. Você quer conhecer mais a Palavra de Deus? Leia sua Bíblia. Não sabe por onde começar e os caminhos a seguir? O e-book Como Ler a Bíblia de Forma Simples e Eficaz vai te ajudar. O link está na descrição. E eu te convido também a rezar conosco o Terço da Misericórdia no canal Deus Amado, todos os dias às 15 horas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Obrigado por ficar até o final e que a palavra do Senhor frutifique em seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até mais.